Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui começando mais uma semana, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, através da poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E essa semana, uma semana muito especial, semana da Páscoa, e essa semana nós vamos fazer um estudo especial sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, eu quero aproveitar e pedir para que você não perca os episódios dessa semana, não perca o Reflexão e Vida dessa semana, porque eu creio que trará conhecimento, trará edificação e trará fortalecimento para a sua fé. Eu creio que Deus tem muito a falar aos nossos corações através dessa série que nós teremos essa semana, onde nós refletiremos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Então aproveita e compartilhe esse link aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, para que outras pessoas também ouçam sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu já começo dizendo para você que a Páscoa nada tem a ver com chocolate, como muitas vezes nós vemos, né, sendo anunciado e comercializado, tá bom? Não há nenhum problema em comer chocolate nessa e nenhuma outra época, mas esse não é de fato o verdadeiro sentido da Páscoa, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Eu creio que Deus estará nos edificando e nos fortalecendo nessa série de estudos essa semana sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E hoje a gente já começa dizendo que a Páscoa, como você sabe, é uma das datas comemorativas que está no nosso calendário. E muita gente diz que celebra a Páscoa, mas na verdade não faz a menor ideia do real significado da Páscoa. Inclusive, eu imagino que muitas pessoas sequer sabem quando começou a ser celebrada a Páscoa e por que a Páscoa foi instituída e o significado também dos elementos da Páscoa, né? Então, essa semana nós vamos estar refletindo sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. A gente percebe que, assim como outras datas e outras celebrações do nosso calendário, essa data ela tem se tornado muito mais comercial do que memorial. O propósito de Deus ao instituir a celebração da Páscoa é para que essa celebração fosse um memorial. Porém, hoje nós vemos que essa data tem sido nada mais nada menos do que comercial. E a gente vai entender o porquê durante essa semana, mas provavelmente um dos motivos que essa data tem se tornado mais comercial do que memorial é justamente o fato das pessoas não entenderem o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da Páscoa. E aí acabam trocando, né, como a gente percebe, os verdadeiros símbolos por outros que não têm nada a ver com o real propósito da celebração da Páscoa. Então, durante essa semana, nós vamos refletir, né, cada dia sobre um ponto que vai trazer conhecimento para a gente sobre a Páscoa. E hoje eu quero conversar com você que a Páscoa é preparação. Nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa e hoje nós vamos falar que a Páscoa é preparação. E você vai entender o porquê deste tema de hoje lendo comigo o texto que está em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler inicialmente os versículos 1 a 13 e depois os versículos 21 a 23. Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 13 nos diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nós já vimos aqui alguns elementos. Veja, nós vimos o cordeiro, nós vimos os pães sem fermento e as ervas amargas. Daqui a pouco você vai entender o significado de cada um desses elementos. Versículo 9. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Agora, versículos 21 a 23 nos diz assim: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, veja só, o que é que nós podemos aprender a partir desse texto que nós acabamos de ler? Veja que a Páscoa, como eu falei, é preparação. E só para a gente contextualizar, o Senhor estava tirando o seu povo da escravidão do Egito. Eles haviam morado 430 anos no Egito, e depois que José morreu, surgiu um outro faraó que não conhecia a história de José, e eles começaram a oprimir o povo de Deus. Chega então o momento que o Senhor vê o sofrimento do seu povo e decide intervir. E ele levanta então Moisés e Arão para ir até o faraó e dizer que ele deveria deixar o povo ir. Porém, o próprio Deus diz que ele endureceria o coração do faraó e o tiraria dali, e tiraria o seu povo dali com mão forte, com mão poderosa. Deus então envia as 10 pragas. Já havia sido executadas 9, e agora o Senhor havia anunciado a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Então, naquela noite, o anjo da morte passaria e em toda casa haveria luto, porque todo primogênito seria morto. Então, o Senhor institui a Páscoa e dá ali algumas orientações de como deveria funcionar, de como deveria ser aquela celebração. E como eu destaquei quando estava lendo o texto, ele coloca ali 3 elementos. O primeiro desses elementos que eu quero destacar são as ervas amargas. O Senhor diz que eles deveriam pegar ervas amargas, deveriam comer aquele animal com ervas
amargas. E versículo de número 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. O que significavam essas ervas amargas? Veja só. As ervas amargas, elas serviriam para lembrar os anos de escravidão e sofrimento que os hebreus haviam vivido no Egito. Enquanto eles estivessem comendo aquelas ervas amargas, naturalmente eles sentiriam o amargor daquelas ervas. E eles lembrariam, a ideia seria fazer com que eles lembrassem, todas as vezes que eles celebrassem a Páscoa e comessem daquelas ervas amargas, eles lembrassem do sofrimento que eles haviam passado como escravos no Egito. Então era uma forma de lembrar da amargura que eles tinham sofrido naquele lugar. Deus foi muito didático, Deus foi muito pedagógico quando ele instituiu a Páscoa e os elementos utilizados na Páscoa, né? Então, quando o povo de Israel, quando o povo hebreu celebrasse a Páscoa e comesse ali das ervas amargas, eles naturalmente lembrariam do sofrimento, né, da amargura que eles haviam passado enquanto foram escravos no Egito. Para nós, essas ervas amargas têm também um significado. As ervas amargas, para nós, significam o tempo que nós sofremos escravos do pecado, né? Longe de Deus. Que foi um tempo de sofrimento, um tempo de amargura. Viver longe de Deus é viver amargurado, é viver escravo do pecado. Então, nós não precisamos hoje utilizar essas ervas amargas. Até porque em Jesus todo esse ritual ele é completo, ele é consumado. Mas veja, apontando para nós seria justamente esse sofrimento causado pelo pecado. E essas ervas amargas também simbolizavam o sofrimento que Jesus haveria de passar por nós. O sofrimento que Jesus haveria de passar por nós. Então esse era o primeiro, esse era um dos elementos, né? As ervas amargas. Você possivelmente já deve ter comido algum elemento, algum alimento, né? Talvez amargo, a exemplo da rúcula, né? Não sei se você já comeu a rúcula, mas a rúcula ela tem, né, um amargor. Então, quando aquele povo comesse das ervas amargas, eles lembrariam do tempo de amargura que eles haviam passado enquanto foram escravos no Egito. O segundo elemento é o pão asmo, ou o pão sem fermento, os pães asmos, né? Os pães sem fermentos. E o pão, ele precisava ser sem fermento por pelo menos dois motivos. O primeiro é que eles estavam se preparando para sair do Egito, então, naturalmente, não haveria tempo para fermentar a massa do pão. Por isso, aquele pão seria sem fermento, eles não iriam deixar o pão crescer. Mas o segundo motivo é que para os judeus o fermento era símbolo de impureza. O fermento era símbolo de impureza. Então, quando Deus está tirando o povo do Egito, o povo hebreu do Egito, e instituindo a Páscoa, colocando o pão sem fermento, ele estava dizendo ao povo, por meio daquele simbolismo, de que eles deveriam deixar para trás todo o fermento, todo o aprendizado, toda a influência que eles haviam recebido enquanto estiveram no Egito. Toda a influência que eles haviam recebido no Egito. Então, naquela saída da escravidão do Egito, o povo devia se libertar de toda e qualquer impureza, inclusive das coisas que eles haviam aprendido ali e que não condiziam com a vontade de Deus. Certo? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai perceber que tanto Jesus quanto Paulo, eles usam a figura do fermento para se referir aos ensinamentos falsos, aos falsos ensinos, às heresias, às falsas doutrinas. Então a gente vai ver tanto Jesus quanto Paulo utilizando a figura do fermento para se referir aos falsos ensinos, né? Então, o que esses pães sem fermentos representariam para nós, ou apontariam para nós, né? Nos nossos dias, o fermento ele pode ser comparado com tudo aquilo
que nos influencia, mesmo que de forma discreta e silenciosa, a nos afastar de Deus. Então, o que é que nós precisamos deixar hoje? Qual é o fermento que nós precisamos deixar? Qual é o fermento que nós precisamos tirar da nossa vida? Qual é a influência? Qual é o aprendizado? Qual é o pecado, o embaraço ou qualquer outra coisa que tire a integralidade da nossa vida com Deus, que prejudique o nosso relacionamento com Deus, né? O apóstolo Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte A, ele diz assim: removei o fermento velho para que sejais massa nova, sem fermento. Qual é a ideia aqui do apóstolo Paulo? É que nós retiremos da nossa vida toda a influência do mundo, toda a influência do pecado, toda a influência do Deus deste século, toda a influência que pode de alguma forma minar a nossa fé e prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Então é tirar fora todo o fermento, toda a influência, toda a impureza, todo o pecado e todo o embaraço que nos cerca, ok? Então estão aí os pães asmos ou os pães sem fermento. E o terceiro elemento, que para mim é o mais importante, é o cordeiro. E esse cordeiro não podia ser de qualquer forma. Esse cordeiro precisava ser um cordeiro sem defeito. Então, a orientação era muito clara, o cordeiro deveria ser sem defeito. A gente encontra essa orientação no versículo 5, em Êxodo capítulo 12, versículo 5, diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Então, a orientação é clara, aquele cordeiro precisava ser sem defeito. Não é por acaso que aquele cordeiro precisava ser sem defeito. A figura daquele cordeiro já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, conforme a gente aprende em João 1,29. Então, aquele cordeiro que foi utilizado na instituição da Páscoa, lá na saída do povo hebreu da escravidão do Egito, que deveria ser um cordeiro sem defeito, já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nós devemos aprender, a partir dessa ilustração, que nós também devemos nos lavar e nos purificar de todo o pecado. E a única maneira de nós nos tornarmos livres e puros do pecado é através do sangue de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, agora a parte B do versículo diz assim: porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Hebreus capítulo 9, versículo 22 nos diz: e segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, por que hoje nós somos perdoados dos nossos pecados? Porque Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado. Para que nós pudéssemos ser lavados e purificados. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então, há um detalhe interessante, né? Se você observar no texto que nós lemos, ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 7, diz assim: pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta da casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. E aí, o versículo 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal
para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, qual foi a orientação de Deus? Eles deviam sacrificar aquele cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos portais, passar nas ombreiras das portas, não é? E quando o Senhor passasse naquela noite para ferir os primogênitos, as casas em que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro seriam poupadas. E quais eram as casas que estariam marcadas com o sangue do cordeiro? As casas do povo hebreu. Então, as casas onde estivesse o sangue do cordeiro, não haveria morte do primogênito naquela noite, não é? E aí, a gente vai ver no versículo 22 o seguinte, Moisés orientando, né? Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O sangue era um sinal para preservar a vida do povo de Deus. O sangue era o sinal. A casa que estivesse marcada com sangue seria poupada. E sabe o que acontece? O sangue daquele cordeiro já era um simbolismo que apontava para o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. O sangue puro de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é crucificado e o sangue dele é derramado, o sacrifício é consumado. E através de Jesus, nós podemos ser livres da escravidão do pecado e nós podemos ser lavados e purificados de todo e qualquer pecado. Então, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, ele deve marcar a nossa vida, nos lavando, nos purificando de todo pecado, nos justificando diante de Deus, a fim de que nós sejamos poupados da morte. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Lá, na saída do povo hebreu da escravidão do Egito, um cordeiro devia ser sacrificado e o sangue daquele cordeiro passado nos umbrais das portas, para que quando o destruidor passasse, as casas que estivessem marcadas com aquele sangue seriam poupadas da morte. Hoje, nós precisamos estar marcados com o sangue de Jesus, para que possamos estar purificados do pecado e livres da morte eterna. O sangue de Jesus nos livra da morte eterna. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos lava, nos purifica e nos habilita a viver a vida eterna. Então, Páscoa é preparação. Aquele povo estava se preparando para sair da escravidão do Egito e o Senhor didaticamente, pedagogicamente, institui a celebração da Páscoa para que ano após ano, quando eles celebrassem a Páscoa como um memorial, eles pudessem lembrar da forma como o Senhor os havia tirado da escravidão do Egito. Então nós vimos aí os elementos, as ervas amargas, os pães ázimos, os pães de fermento e o cordeiro sem defeito, do qual deveria haver o derramamento de sangue. E aí eu pergunto para você nessa manhã, já caminhando aqui para o final da nossa reflexão, qual foi o seu grande aprendizado? Qual foi a grande lição que você tirou hoje a partir desse conteúdo que eu compartilhei com você? Qual foi o grande aprendizado? Qual foi a grande lição? Eu gostaria que você colocasse aí nos comentários, sabe por quê? Esse feedback é muito importante, essa interação é muito importante. Então, coloca aí nos comentários qual foi o seu grande aprendizado, a grande lição que você aprendeu
nessa reflexão de hoje, tá bom? Que Deus nos abençoe. A semana está só começando e essa semana vai ser uma semana especial falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Hoje nós falamos que Páscoa é preparação, tá bom? Vamos orar? Vamos aproveitar que estamos iniciando a semana e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui compartilhando a Tua palavra, trazendo uma mensagem de fé e esperança para cada pessoa que está conosco nesse momento e aqueles que haverão de assistir depois. Obrigado, Pai, pelo Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual nós somos lavados e purificados de todo o pecado, através do qual nós somos libertos da escravidão do pecado e reconciliados com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer e a sermos gratos por tamanha demonstração de amor que o Senhor deu para conosco, através do Teu Filho Jesus Cristo. Que a Tua bênção, Pai, permaneça sobre cada lar, sobre cada família. Muito obrigado pela saúde, pelo cuidado, pelos livramentos, pela provisão e por tantas outras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Mas obrigado, sobretudo, pela bênção da salvação em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e que essa semana seja muito edificante e enriquecedora para todos nós. Se esse conteúdo fez sentido para você, se abençoou a sua vida, compartilhe nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos mostrar a todos o verdadeiro sentido da Páscoa, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, 6h57 da manhã, onde mais uma vez estaremos trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, se Deus assim nos permitir.